Vambora, galera, mais um vídeo começando, e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês uma nova arma que vocês podem estar utilizando aqui na temporada 8, que é a KC-17, rapaziada. Essa arma aqui, ela recebeu uma melhoria relacionada ao recoil dela. Pra quem aí é um pouco mais antigo no Delta Force, lembra que quando essa arma foi lançada, a gente sempre dizia, né, que ela era uma arma muito parecida com a K12, e vocês podem notar isso pelas estatísticas dessa arma, né? Aqui a gente tem 24 de dano aqui na K12, e a gente também tem 24 de dano aqui na KC-17. E com essa melhoria que ela teve no recoil, eu acho que é uma boa oportunidade de vocês começarem a usar essa arma. Lembrando que antes dessa atualização, né, antes desse buff, ela puxava muito, era bem difícil da gente estar utilizando aí na média distância. E também vale lembrar para vocês que essa arma ela tá disponível aí para classe de operador de assalto e também para classe de operador de suporte. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês dois códigos, né? O primeiro vai ser de uma classe que é essa daqui que vocês estão vendo, que é uma classe focada mais para você que gosta de jogar de médico. É uma classe que vai ter bastante mobilidade. Inclusive, essa classe aqui, rapaziada, eu tentei deixar ao máximo parecido com a classe da K12 que eu sempre joguei aqui no Delta Force, que na minha opinião é uma das classes mais equilibradas, onde a gente consegue ter recoil bom, manuseio bom, estabilidade boa e ainda conseguir ter um bom hipfire, cara. É um equilíbrio assim bizarro que você consegue fazer na K12. E aqui na KC-17 eu consegui fazer um pouco disso, tá? Não vai ficar exatamente tão forte assim igual a K12 nesse equilíbrio, né? Nessa questão do equilíbrio, porque a K12 é a K12, mano. Vocês estão ligados. Então, mano, pra você que joga de médico e sempre quis jogar com uma K12, cara, essa aqui vai ser a classe pra você, tá? Essa aqui vai ser a classe e a arma, rapaziada. Uma coisa só que eu preciso atentar vocês é que aqui na KC-17, pra dar um pouco mais de melhoria em relação a K12, eu quis focar um pouco no alcance, tá? Então vocês podem ver que aqui eu coloquei 31 metros de alcance na KC-17 e aqui nessa classe, pelo menos da K12, né, que é a classe mais equilibrada dela, eu tenho apenas 30 metros, rapaziada. Mas só avisando vocês que aqui na K12 eu não utilizo o cano que dá mais alcance. E por que eu não utilizo, rapaziada? Eu não utilizo porque perde muito manuseio, né, mano? A gente sai de 120 milissegundos no disparo do sprint para 220 ms. É uma diferença bem significativa. E isso aqui, para quem gosta de jogar rushando, pode acabar sendo um problema, ainda mais aqui no mobile, né, que eu acho que a maioria de vocês utilizam a corrida no sprint automática, né, então a gente está sempre com a arma levantada para cima e isso acaba fazendo uma diferença interessante. Por conta disso, eu coloquei aqui esse supressor AK para a gente aumentar o alcance. Ele não é necessariamente o melhor supressor, tá? Caso você queira ficar stealth na partida, se você tiver esse objetivo, seria melhor você utilizar o supressor russo, tá? Eu acho que esse aqui seria o supressor que vocês conseguem mais ficar stealth e ganhar benefícios relacionados a isso. Porém, a gente vai perder um pouco de alcance, né? Como vocês estão vendo ali, de 31, né? A gente vai cair para 29 metros ali de alcance. E por que eu não recomendaria vocês fazer isso, rapaziada? Se vocês virem aqui na parte de dano, a KC-17 ela tem 24 de dano no peito e 21 de dano na parte dos membros, né, que seria a perna e os braços. E quando vocês observarem aqui na K12, vocês vão perceber que ela tem um dano muito mais uniforme, né? Você dá 24 de dano no peito e também dá 24 de dano aqui nas outras áreas do membro. E isso aqui é uma diferença que poucas pessoas vão dar o devido valor, mas quando você tem diferença de dano no peito e nos braços ou nas pernas, em alguns momentos você pode sentir alguma inconsistência no TTK da arma. Então, para não ficar tão inconsistente assim, de repente quando você trocar tiro contra uma K12, o que eu fiz, rapaziada? Eu acabei dando prioridade no alcance, tá ligado? Para que vocês não sintam essa inconsistência quando vocês trocar tiro contra uma K12. Lembrando que a K12 é uma das armas mais utilizadas aí nas partidas, sempre tem alguém usando. E se caso o cara da K12 estiver usando o cano mais longo, não tem problema, porque você vai estar com uma classe muito mais rápida e consequentemente você pode atirar primeiro, a não ser que o cara esteja cravado, né, com a mira ali já cravada em você, mas se ele reagir ao mesmo tempo que você, provavelmente você vai ganhar a trocação, porque você vai mirar e atirar primeiro que ele.
Enfim, essa aqui vai ser a classe que eu vou recomendar vocês utilizarem aí com o suporte, né? Vocês podem também utilizar essa classe aqui com assalto, se vocês preferirem, mas eu recomendo mais para suporte justamente para você ter uma espécie de AK-12 aí para classe de médico, tá? Eu acho que seria bem interessante vocês aproveitarem isso, utilizando bastante o Stinger, né? Para vocês ganhar espaço com a Smoke, que é uma vantagem que os operadores de assalto não conseguem ter, né, mano? Só o The Wolf que tem Smoke ali, mas pô, nem se compara a Smoke do Stinger, né? O Stinger ele consegue ganhar muito mais espaço no mapa com aquela cortina de fumaça, então vale muito a pena vocês testarem ela, tá? Aqui na segunda classe, que é a classe que eu recomendo vocês utilizarem com assalto, vocês podem ver que já tem uma diferença bem significativa aqui nas estatísticas, né? Aqui a gente tem muito mais controle e muito mais estabilidade e quase nada de hipfire, rapaziada. Por que que eu não coloquei hipfire? Porque aqui quando a gente vai jogar de assalto, mano, pelo menos eu, tá? Eu acho que a maioria de vocês também, raramente, velho, raramente eu vejo alguma trocação viável ali pra usar o hipfire. A boa parte das trocações eu só uso a mira 1x mesmo e sempre de média distância, né? Caso você tenha um bom posicionamento ali dentro do mapa. Então por conta disso eu foquei muito mais aqui no controle e muito mais aqui na estabilidade. E para finalizar aqui, antes da gente puxar para a partida, eu queria mostrar para vocês o TTK, mano. O TTK é muito importante, vocês vão perceber, ó, que ela mata tão rápido quanto a AK-12, ó. Se a gente mirar aqui no peito, a gente mata em 0,32, às vezes bate 0,33, mas fica nesse número. Pegando aqui a AK-12, vocês podem ver, ó, que é a mesma coisa, mano. Parece até que a gente tá jogando com a mesma arma. A única diferença que pode ser mais perceptível é quando de repente a gente tentar fazer uma kill de mais longa distância e às vezes pode acabar pegando alguns tiros no braço, ó. Por exemplo, eu vou tentar, ó, dei um sprayzão aqui na K12, a gente consegue 0,41 de milissegundo, né? Quando vocês forem pegar a KC-17, a diferença que pode acontecer, rapaziada, é que às vezes o teu tiro, ele pode acabar pegando em alguma parte do braço. Mas, se não pegar, o TTK também vai ser muito parecido, tá? Então, assim, é uma arma que eu recomendo bastante aí vocês testarem. Bom, dito isso, agora eu vou estar mostrando pra vocês aí em partida como que ela tá funcionando. Espero que vocês curtam. E deixem aí a opinião de vocês nos comentários, tá? Se vocês vão preferir utilizar essa arma ou se vocês ainda acham que vale muito mais a pena estar utilizando aí a K12. Tá? Então, se inscreve no canal, bora pra gameplay. Cara, a Tempest tá com uma animação meio diferente aqui no rolamento. Tô sentindo que tá mais rápido. Posso estar enganado. Ah, velho, helicóptero, mano. Nossa, peguei o cara ainda. Tá, tem cara ali. Nossa, não matou o cara. Pensei que a adaga ia prender ele. Tô vivo. Vou usar a corda. Cara, o nosso Vairo que jogou essa C4, escutei uma C4 aqui. Lá tem aquele carro doidão aqui.
costa, mano. Eu acho que tá todo mundo na B2. Aparentemente não tem ninguém aqui. Eles estão com o helicóptero, então eles podem estar caindo aqui em cima da montanha. Ui, agora encaixou, mano. Tô começando a pegar o recoil dela. Essa posição aqui eu tô bem. Até alguém me ver, né? Vou tentar descer um pouco agora, trocar de ângulo. Pegamos esse. Agora troca um pouco pra cá. Show. Joga a dispersão, que eu acho que os caras tá nascendo bem ali. Aí fui cercado. Cara, a minha dispersão foi ou não foi? Imaginei, era pra ter matado aquele cara. Só que eu acho que pegou muito em cima ou deve estar pegando na construção. Calma aí, rapaziada. O tanque tá querendo me pegar. Eu vou guivar daqui, mano. Guivei. Não tem nem o que fazer. Melhor eu tentar pegar essa daqui. Cara aí, mataram. Não, tem cara aqui ainda. Que isso, tinha um cara do meu lado, velho. Vocês acreditam? Opa, destruíram um carro aí, vambora. Eu não consigo passar porque tem um tanque aqui, mano. Opa. Eu vi alguém ali. Quem atirou em mim aqui? Tenho que tirar esse carrapato. Aproveitar que ele tá distraído, eu vou ganhar espaço. Peguei. Nossa, cheio de cara aqui. Boa, consegui pegar.
Tamo bem, rapaziada. Ninguém aqui. Ai, pensei que ele ia dar a cara pelo lado direito. Tem alguém aqui do meu time? Ah, não é possível que os caras vão deixar os caras avançar por aqui, né, mano? Eu já vou me matar, velho, porque eu conheço como que os aleatórios jogam e com certeza os caras vão morrer ali, velho. Eu nunca boto fé na gameplay dos caras, mano. É a regra básica do Vitória é tudo. Tem cara aqui dentro já. Mataram. Nossa, nice meu time. Mano, estamos segurando bem aqui, tá? Acho que vai dar pra ganhar aqui nesse ponto. Eu vou dar uma recuada pra cá, rapaziada, que tá vindo o tanque. Só que eu vou deixar minha corda aqui, ó. Se os caras ganhar força aí nessa bandeira, a gente recupera. Peguei alguém aí. Nossa, essa granada pega muito longe. Ó, o laser. Nossa, o laser espotou muito esse cara. Nossa, mano, eu tô cego, totalmente cego. Mas consegui achar a saída. Meu Deus, agora entendi. Agora entendi, rapaziada. Tem um super beacon aqui. Nossa, eu vou ficar escondido aqui. Meu Deus, os caras pegaram. Meu Deus, cara. Meu Deus, mano, os caras me engoliram aqui, velho. Cara, isso que eu falo dos médicos, tipo, cara, por que os caras não atiram em mim, tá ligado? Os caras preferem reviver, sendo que eles estão me vendo atrás da parede. Fazer uma gameplay engraçada aqui, rapaziada. Se liga. Se liga na minha play. Ah, não deu certo. Nossa, eu ia pegar umas killzinhas ali, tá? Já dá aquela moralzinha, né? Mano, é sério que o cara, em vez de acertar no veículo, ele tenta acertar em mim, mano. Uma mula mesmo. Os caras já passaram aí, mano. Não sei se a galera se ligou já. Aqui eu morri. Peguei. Agora eu entro aqui, ó. Mano, o cara nem levantou o maluco. Aí é desumilde, pô. Logo o engenheiro, mano. O engenheiro tem que estar de pé aqui pra destruir os veículos. Peguei.
Essa arminha tá gostosa de jogar, mano. Pô, eu só preciso dar uma... Mano, eu vou deixar o médico levantar lá, rapaziada. Senão eu vou perder esse ponto aqui. Mas enfim, eu só preciso dar uma masterizada no recoil dela, mano. Que eu tô sentindo que eu tô deixando subir muitas vezes, tá ligado? Dá pra controlar melhor ela. Mano, tem cara aqui atrás, velho. Vou pegar isso aqui. Nossa, tá rápido esse rolamento da Tempest. Caralho, eu tomei outra. Os caras entraram. Boa, peguei os dois. Nossa, eu poderia ter matado muito esse cara aí. Que isso, o cara colocou o beacon nada a ver. Nossa, tá todo mundo ali daquele lado. Eu quero pegar a corda. Nossa, me salvaram, obrigado. Eu acho que os caras erraram o míssil. Fortes indícios. Tem um cara ali. Nossa, eu vou morrer muito aqui, rapaziada. Os caras passaram ali. Tomei costa. Nossa, mais um nuke. Bom, eu tô com o nuke também, então eu vou segurar. E provavelmente eles vão tentar atacar aqui desse lado. Ai, não vi o cara ali. Se eu não me engano, agora nessa atualização a gente pode colocar o nuke, mesmo se o nosso time tacar dispersão. Então, mano, eu posso segurar o nuke aqui por bastante tempo sem me preocupar. Nossa, graças a Deus, né, velho? Era muito chato você ficar com o nuke e os caras impossibilitar você de jogar por conta da dispersão. Era bem chato mesmo. Caraca, filho, muito nuke. Eu vou ter que tacar o meu, porque senão os caras vão chegar muito perto agora. Talvez eu tenha me precipitado. Ai, não pegou. Ai, velho, a torre vai cair. Nem fudendo que eu taquei na torre. Ó, se liga só, rapaziada. O respawn, ele fica muito próximo daqui, tá? Ó, mas a vantagem de tacar o nuke na torre é que os caras vão ter que sair do veículo, né? Ai, se eu conseguisse ficar ali, eu ia pegar os caras tudo preso no respawn. Os caras ficam nascendo ali, velho. Eu poderia ter aproveitado muito essa oportunidade. Será que eles pulam daqui de cima? Deixa eu tentar pegar os caras aqui. O cara me viu já. Meu Deus, mano, os caras tá com o veículo ali.
Ah, eu pensei que o cara ia estar do outro lado. Roger that. Artillery barrage incoming. Nossa, tem muito cara aqui dentro. Cara, mas ainda assim a gente fez uma gameplay excelente aqui com essa arma, rapaziada. Eu tive boas oportunidades de fazer muito mais kill, só que eu ainda não me acostumei com o recoil. Diferente da K12, o recoil dessa arma aqui ele é muito mais vertical, tá ligado? Então você tem que dar uma puxada mais firme, principalmente ali nas primeiras balas. Mas eu acho que ela é uma ótima opção, velho, pra quem tá querendo dar uma variada aí no meta. Na minha opinião, essa arma aqui ela já acaba sendo uma das principais opções aí para vocês estarem utilizando para a categoria de assalto, mas também lembrando que ela está disponível para médico, então tem uma variedade legal aí para essas duas classes de operador. Dito isso, ficando por aqui, até o próximo vídeo.